Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, nós vamos dar início hoje ao estudo da estrutura atômica, certo? Então a gente vai aprofundar um pouquinho mais na química. Então, o que é a estrutura atômica? Para nós explicarmos o que é estrutura atômica, primeiro a gente tem que começar explicando o que é um átomo. Os átomos são partículas infinitamente pequenas que constituem toda a matéria do universo. Toda, pessoal. Seres vivos, água, terra, rochas, o próprio ar. Então, tudo isso é constituído por pequeninas partículas que são chamadas de átomos. A estrutura atômica é composta por três partículas fundamentais. São elas os prótons, que têm carga positiva, os nêutrons, são partículas neutras, ou seja, não têm carga, e os elétrons, que têm carga negativa. No núcleo de um átomo, ou seja, no seu interior, estão os prótons e os nêutrons, e girando em torno desse núcleo estão os elétrons. Então, vejam bem, quando se tem um átomo, a gente tem o interior dele, que é o núcleo, o meio, prótons e nêutrons. Na parte externa girando ao redor, a gente tem os elétrons. Então, cada núcleo de um determinado elemento tem o mesmo número de prótons. E esse número vai definir o que a gente chama de número atômico de um elemento, que nós vamos falar sobre isso posteriormente, tá bem? Então, cada partícula vai ser tratada agora. Prótons. O próton é uma partícula fundamental na estrutura atômica. Então, juntamente com o nêutron, ele forma todos os núcleos de um átomo, todos, tá? Então, no núcleo de um átomo tem prótons e nêutrons. A única exceção é o hidrogênio, porque o hidrogênio só tem prótons, ele não possui nêutrons. Tá? Então, com exceção dele, todos os demais são formados por prótons e nêutrons. Nêutrons. Os nêutrons são partículas neutras, como o próprio nome já diz, né, que fazem parte da estrutura atômica dos átomos, juntamente com os prótons. Então, eles se localizam lá no núcleo do átomo. Eles têm massa, mas eles não têm carga. A massa é muito parecida com a do próton. O nêutron se localiza na porção central, como nós já falamos, que é o núcleo. Os elétrons. O elétron é uma partícula subatômica que circunda o núcleo atômico. Como assim circunda? Fica ao redor, do lado de fora. Ele é responsável pela criação de campos magnéticos elétricos. É uma partícula muito pequena. Então, vocês viram aqui, olha, a massa do nêutron é comparada, né, mais ou menos o valor, com a massa do próton. No entanto, a massa do elétron ela é 1836 vezes menor que a massa de um próton. Ela é bem menor. Olha só, resumidamente, nós podemos fazer essa tabela para diferenciar as três partículas que nós conhecemos. Então, eu tenho próton e nêutron no núcleo, certo? E o elétron está na eletrosfera, que é a parte externa, né, circundando o núcleo. Então, esses três fazem parte da estrutura do átomo. A massa do próton e do nêutron é praticamente a mesma, a gente considera a massa 1, mas a massa do elétron, a gente viu que é 1836 vezes menor que a dos demais. Em relação à carga elétrica, o próton tem uma carga positiva, o nêutron não tem carga e o elétron tem carga negativa, ok? Então, vamos conhecer um pouco dos modelos atômicos, as principais teorias debatidas sobre os modelos para chegar, né, desde o início, as primeiras ideias para chegar até a atual. Então, o primeiro, gente, foi o modelo de Dalton, que era chamado de bola de bilhar. Esse modelo foi criado em 1803. Então, John Dalton ele afirmava que os átomos eles eram as menores unidades de matéria possíveis, então até aí está certo, né? Sem a mínima possibilidade de fazer novas divisões. Então, aqui já não condiz com o que é real. Era uma esfera maciça e indivisível, tal como uma bola de bilhar. Então, a esfera maciça ela é toda preenchida, ela não é oca, né? Era uma esfera maciça comparado com uma bola de bilhar. Tá aqui o modelo de Dalton. Modelo de Thomson, chamado de pudim de passas, já veio em 1897. Então, após a descoberta do elétron, que é uma partícula que constitui o átomo com carga elétrica negativa, isso daí a gente já viu, né?
O modelo atômico de Dalton foi considerado ultrapassado, porque então começaram a descobrir que tinha partículas nele. Ele não era mais indivisível, começou a se dividir em partículas. Começou a dar vez ao novo modelo de Thomson, que foi conhecido como pudim de passas, ou para nós, aquele panetone, né? Então, nessa hipótese, olha lá, o átomo era uma esfera, estão vendo? Composta por um fluido de carga positiva, é como se fosse que a massa do panetone é o fluido de carga positiva, incrustado de elétrons de carga negativa, que são aqui as passas, né? Elas agem aqui como se fossem os elétrons com carga negativa. Então, positivo com negativo, o que vai acontecer? Torna o átomo neutro, um anula o outro, né? Por isso que fica neutro. Então, o modelo atômico de Thomson foi o primeiro a realizar essa divisibilidade do átomo. Depois veio o modelo de Rutherford Bohr, que são dois cientistas, cada um deu contribuição de cada um deles. Foi comparado ao sistema planetário ou sistema solar que todo mundo conhece, o Sol no centro com os elétrons girando ao redor, né? Então vamos conhecer. Nesse experimento, olha só, o pesquisador ele simulou um sistema planetário. Ele lançou partículas alfa, que são raio-x, né? Partículas alfa através dessa lâmina de ouro. Estão vendo aqui na ilustração? Uma lâmina de ouro muito fina, que tinha um pequeno orifício aqui no meio. Então, o que ele observou quando ele lançou esse raio alfa? Ele observou que a maioria das partículas, elas iam atravessar a lâmina, né? Elas atravessavam, algumas aqui passavam direto, uma parte sofreu um pequeno desvio, outra quantidade sofreu grande desvio, olha lá, grande desvio, tá vendo? Outras partículas até mesmo voltaram. Então, assim eram feitos os experimentos para descobrir as partículas do átomo. Estão vendo? Umas passam direto, pequeno desvio, outras com grande desvio, outras retornam. A partir dessa construção, ficou constatado que o átomo não era maciço, como se imaginava, e sim ele possuía um grande espaço vazio. Também ficou provado que boa parte de sua massa fica concentrada no centro, que é o núcleo, né? E as regiões periféricas, que é chamada de eletrosfera, ficam ociosas, sem ocupação. Então, após 2 anos da descoberta de Rutherford, um outro cientista chamado Niels Bohr aperfeiçoou o modelo, esse modelo dele, validando com algumas constatações. Então, Niels concluiu que os elétrons formam órbitas, que são caminhos, né, circulares ao redor do núcleo, com energia fixa e determinada. Então, essas rotas circulares são chamadas de órbitas. O modelo atômico de Rutherford é também conhecido como modelo planetário ou sistema solar, como nós havíamos falado no início, pois corresponde a um modelo planetário em miniatura. Então, nesse modelo aqui, gente, os elétrons se movem em órbitas circulares ao redor do núcleo. Então, tá vendo esses pontinhos de azul em órbitas circulares aqui? Representam os elétrons, e a partezinha vermelha no meio é o núcleo com prótons e elétrons. Desculpa, e nêutrons. Prótons e nêutrons no núcleo e elétrons na parte de fora. Modelo atômico de Sommerfeld. Esse, gente, é o modelo atual. A gente vê muito isso daqui, né, nas figuras, nas representações, e é o modelo atômico atual. Aqui, os elétrons estão girando ao redor do núcleo, como no modelo anterior que nós vimos. Só que tem uma diferença. Eles não giram ao acaso, eles fazem rotas elípticas. Como assim rota elíptica? Em todas as direções. Aqui são órbitas circulares, como se você cortasse uma cebola ao meio e conseguisse ver cada uma daquelas camadas, né? Agora aqui, vejam, todas as direções a gente tem os elétrons, ok? Então, pessoal, é isso e a gente encerra por aqui.